o que significa as mãos do Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, irmãos, de uma forma experimental, nós vamos perceber o cuidado que Ele tem com toda a sua criação. Agora, muito mais é com os seus filhos. Vamos ler aqui inicialmente esse primeiro texto, Salmos 123, apenas o versículo 2, que diz assim: Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Vamos ter uma breve palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, muito obrigado, porque nós podemos nos reunir debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Pai, cremos que pela providência do Espírito de Cristo nós seremos todos edificados, que nós venhamos então, Pai, pela interpretação do Teu Espírito em nosso Espírito, compreender as Escrituras, para nos achegarmos mais a Ti, viver uma vida de intimidade contigo. O Senhor tem nos chamado exatamente para isto, Pai, para que então possamos servir melhor ao nosso Senhor. Queremos aprender a Ti, nós nos curvamos diante da Tua Palavra, reconhecemos, ó Pai, tão profunda ela é, porque a Tua Palavra, que ela procede do Teu coração e da Tua mente, é uma palavra que não foi dita e escrita a esmo, ela tem sempre um propósito. Então, nesta oportunidade, desvenda os nossos olhos para que então contemplemos as maravilhas da Tua Palavra e com a ajuda do Teu Espírito venhamos a ser, Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Fala conosco, Pai, de uma forma que nós sejamos então tocados e edificados pelo Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, aqui quando o salmista começou a dizer essas palavras, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os da serva nas mãos das suas senhoras, era naquela época, é um costume, ainda até hoje lá no Oriente, aqueles escravos, aqueles servos, eles são muito bem queridos pelos seus amos e eles ficam bem atentos, olhando principalmente quando seus amos recebiam convidados em casa, e aqueles servos ficavam nos lugares não escondidos, porque naquela época era muito indecente quando aquele amo tinha os seus servos e eles ordenassem para que eles executassem algum serviço. Talvez com um estalar de dedos, com um apontamento, os servos já entendiam. Não porque aquele senhor, aquele amo, era alguém muito rude. Porque vocês se lembram, não muito tempo atrás, quando os nossos pais só olhavam para nós assim, nós já sabíamos o que eles estavam querendo dizer. E por que nós sabíamos? Porque nós éramos íntimos dos nossos pais, nós conhecíamos os nossos pais. Então nós já sabíamos aquilo que agradava ao nosso pai e com o olhar ele já passava para nós o que ele estava querendo dizer com aquele olhar. O olhar tem muitas coisas para dizer. Nós muitas vezes temos uma expressão, uma comunicação pelo olhar. Estão me compreendendo? Então esse é o sentido aqui. Esses servos que eram muito bem treinados, capacitados, disciplinados e, acima de tudo, íntimos do seu amo, então eles sabiam o que significava o mover de Deus. Eles ficavam de longe atentos, olhando nas mãos do seu Senhor. Para qualquer movimento que o seu Senhor fizesse com as mãos, eles já sabiam como proceder. Entende? Então, irmãos, este é o cuidado que nós devemos ter para com o nosso Senhor.
está olhando para o Senhor, para as suas mãos, esperando dele algum sinal para podermos agir. Esse é o sentido claro. Claro que a mão do Senhor, ela tem muito para nos dizer, irmãos. Também nós não temos tempo para nós vermos detalhes aqui sobre esse assunto que em primeiro lugar, ele é contundente, importante, tem que ser indelével, tem que ficar, de fato, impregnado em nós, olhando para o Senhor, para nós sabermos então a vontade dele, tudo que ele quer dizer por suas mãos. E isso vai suceder, acontecer quando nós alcançamos então uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de união com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos saber quando Ele deseja e quer algo de nós, talvez pelo mover da sua mão, uma vida de contemplação, uma vida de meditação. Quando diz assim, busquei a tua face, é uma vida de contemplar o Senhor. Numa intimidade, irmãos, quando eu digo aqui que nós temos que ser íntimos do Senhor, é nós buscarmos a face dEle, se aproximar mais do Senhor. Como Cântico diz assim, a noiva, ela diz para o seu noivo, Salomão, beija-me com os beijos da tua boca. Beijo fala de intimidade, fala de proximidade com o Senhor, percebe? Então isso é precioso demais para nós. E nesse texto que nós acabamos de ler, fala exatamente disso. Nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Em primeiro lugar, porque Ele nos comprou, nós somos dele. Ele fez uma obra plena e perfeita, nós fomos libertados de um império de trevas, de escuridão. Ele nos iluminou e agora Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor. É um reino maravilhoso, é um reino onde, de fato, como o Pai, o Filho e o Espírito vivem numa comunhão perfeita e plena, nós somos chamados também para esta comunhão. Agora, um detalhe que é fundamental, que nós devemos perceber aqui, irmãos, nós sabemos tão pouco da majestade do nosso amado Senhor. Ele é grande. Tem uma expressão no Salmo 135, versículo 5, que diz assim, porque eu sei que o Senhor é grande. Tudo aquilo que Ele quis, Ele fez. Nos céus, na terra, no mar, em todos os abismos. Então, uma das coisas que temos que segurar isso no nosso coração, ter em mente isso, é que Ele é grande. Quando nós cantamos aquele cântico, grande é o Senhor, grande. Nós não conseguimos, irmãos, dimensionar ou mensurar a grandeza dEle. Ele é tão grande, tão infinito, que eu gosto muito daquele Salmo 113, vocês se lembram do que está escrito lá? Eu quero que vocês leiam, para a gente depois adentrar nessa questão das mãos do Senhor. Salmo 113, nos versículos 5 e 6, aqui tem uma declaração tão gostosa para o nosso coração, que fala da majestade dEle. Olha só, primeiro aqui, ele faz uma pergunta tão maravilhosa. Presta atenção, irmãos, Salmo 113, a partir do versículo 5. Então aqui ele começa fazendo uma pergunta, ele diz assim, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Observa aqui que o salmista, ele coloca de uma forma tão diferente. O salmista aqui, para dizer essas palavras, e que o Espírito inspirou, primeiro, ele estava falando de algo que ele conhece. Interessante que muitas vezes nós oramos assim, meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Não é errado isso. Mas aqui ele não está revelando esse egoísmo. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus. Então isso aqui, quando ele fala nosso Deus, é para todos os seus filhos. Não existe no universo um Deus tão grande como o nosso Deus. E que quando nós estamos nele, Ele está em nós, vivendo essa vida de união com Ele, irmãos, nós não temos que temer nada.
mas absolutamente nada e nem ninguém. Não temer nenhuma falta de provisão, que nós vamos ver aqui hoje como que a mão do Pai, ela nos provê de todas as coisas. É maravilhoso isso. Então, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Agora, olha os 6, irmãos. Esse que é tão grande que se inclina para ouvir o que se passa no céu. Irmão, onde Deus habita? Será que é o céu? No céu está o seu trono, mas aqui, se você parar para meditar um pouquinho, você pode fazer uma pergunta para o seu coração: que tamanho que é o nosso Deus e Pai, que Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Olha o tamanho dele. Agora o versículo 7 é tão gostoso para o nosso coração, porque ele diz assim: olha, ele, este que é grande, que o trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe que uma vez eu e minha esposa fomos convidados para a gente ter lá um jantar ali em Campo Grande, junto com o governador e outros amigos nossos. E como tinha reunião de jovens aqui, falei: não, nós não vamos, temos já um compromisso. Porque, irmãos, é tão bom estar no meio do povo de Deus. Porque, irmãos, muitas pessoas, infelizmente, não priorizam o Senhor, priorizam os seus próprios interesses e deixa sempre o Senhor em segundo plano. Se der, percebe, irmãos? E esse Deus que é tão amoroso, se somos filhos, quando o nosso coração começa a se desviar dele, nós vamos perceber que as suas mãos estão sobre nós com uma vara, a vara da disciplina. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Então, este grande Deus, irmãos, mas que Deus maravilhoso. Nunca você vai encontrar que Ele levanta aquele que é soberbo, aquele que tem a sua segurança nas riquezas. Deus não levanta esse. Deus está preocupado com o desvalido, com o necessitado. Porque esse desvalido, necessitado, a necessidade do homem, de todos nós, é dele. E ele nos satisfaz como nenhuma outra coisa deste universo pode nos satisfazer. Uma presença dele. A presença dele é proteção para nós. A presença dele traz descanso para nós. A presença dele nos provê de todas as coisas. Então, este não apenas para nós, ele é Deus, mas como é gostoso poder chamá-lo de Pai. Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que nos dá toda a provisão para nós. Pai é aquele que nos enche de toda alegria. Ele colocou em nós toda a sua alegria, o Filho. E o Filho, para ser a nossa alegria, ele teve que passar por uma separação deste Pai tão amoroso, tão cheio de majestade e glória. Porque ele sabe que todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus, da presença dele. Agora, quando nós temos a presença dele, irmãos, nós temos motivos para crescermos. E ele quer que nós venhamos amadurecer, para que o Filho seja então formado em nós. Aí é maravilhoso. Então, esse Pai tem nos chamado para um relacionamento com ele, para estar sobre as suas potentes e poderosas mãos. E todo homem e toda a mulher que são do Senhor, que já creram, que morreram e ressuscitaram junto com Cristo, é filho de Deus,
sempre vai caminhar. Esses homens e essas mulheres que creram em sua morte e ressurreição com Cristo, sempre vai caminhar de acordo com o apontamento do seu dedo, pela sua mão. Ele sempre vai apontar para nós o caminho. Então, queridos, todo filho de Deus em Cristo Jesus, ele aprende a ser guiado pela mão do Senhor. Então, temos que estar com os nossos olhos fitos em suas mãos. Agora, de que maneira, se Deus é invisível? Abrão era amigo de Deus. Nosso Deus e Pai é o Deus de Abraão, Ele é o nosso Pai, mas Ele é o nosso amigo, no sentido de amigo aqui, de uma amizade indissolúvel, de uma amizade que não pode ser dissolvida, mas não pode ser apartada. E quando nós contemplamos e vivemos essa relação com o Pai, nós vamos conseguir enxergar a sua mão apontando o caminho para nós. Porque, queridos, quando fala nas Escrituras as mãos de Deus, existem muitos tópicos que apontam ocasiões diferentes. Por exemplo, a mão de Deus é aquela que nos guia. Deixa eu mostrar para vocês um salmo aqui. Salmo 139, vamos ler o versículo 9 e 10. Nós citamos aqui dentro do nosso estudo, depois talvez nós vamos reler esse versículo, versículo 9 e 10, Salmo 139, versículo 9 e 10, que diz assim, olha, preste bem atenção na leitura aqui, vamos perceber que a mão do Pai é uma mão que também nos guia, diz assim a palavra. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aqui nós temos duas coisas fundamentais. É uma mão que nos guia, é uma mão que nos sustenta. Entende, irmãos? Queridos, esse é o nosso Pai. Nós temos que aprendermos a desfrutar disto, que em todo o tempo a sua boa mão está nos guiando, a sua boa mão está nos sustentando. Isso não é maravilhoso? Irmão, nós temos percebido a boa mão do nosso Pai sobre as nossas vidas, porque Ele é aquele que segura na nossa mão. Esse é o sentido de guiar. Quando Ele diz assim, eu te ensinarei o caminho que deve seguir, Ele não vai, Ele aponta sim, Ele aponta com uma mão, mas segura com a outra, porque a mão que aponta é a mão que sustenta, porque nós somos crianças, filhos do Pai, estamos em ascensão espiritual, estamos vivendo uma vida de crescimento espiritual, mas então Ele aponta o caminho, olha lá, mas também aquele que nos sustenta com a sua destra fiel, com a sua mão direita. Esse é o nosso Pai. Então, irmãos, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós não devemos temer. Quando estivermos passando por tribulações, por momentos muito difíceis, aquelas trovoadas que nos assustam, né? Aquelas notícias que vêm, por isso que o salmista fala, não é para nós temermos com as más notícias, porque nós temos um que Ele nos aponta o caminho, Ele sempre tem um caminho nos lugares mais difíceis. Naum fala que Ele tem o seu caminho na tormenta. Em todos os lugares, para nós, o Pai tem o seu caminho. Estão me compreendendo? Então, Ele sempre vai nos apontar o caminho, vai nos guiar e vai nos sustentar. Ele diz assim, eu sou contigo. Por isso que o salmista disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. E Ele nunca vai nos deixar. Ele prometeu isso na sua palavra. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Por que Ele nunca vai nos abandonar? Porque, irmãos, Ele teve que abandonar o seu Filho Jesus no Calvário. E Jesus disse assim, Deus meu, por que me abandonaste? Para que nós nunca fôssemos abandonados. Cristo foi
aquele representante nosso federal. Ele sofreu tudo por nós. Seria injusto se o Pai, quando decidiu nos amar, nos deixasse viver uma vida aí, um barco à deriva. Não, irmãos. Ele ama os seus filhos, ama cada um de nós, mas também é aquele que nos sustenta com a sua mão direita, que nunca vai nos deixar, porque seria injusto, uma vez que o Filho nos representou, foi abandonado por causa da iniquidade, Ele não pode agora, irmãos, porque é um Deus determinado. Quando Ele disse que nos amaria, Ele já estava assumindo a responsabilidade de cuidar de cada um de nós. Então nós somos cuidados pelo Senhor. Pedro, ele fala assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós todos os dias. Prepara para nós um café da manhã, todas as manhãs. De que maneira? Trazendo este alvorecer, trazendo a manhã linda, bonita, prepara o sol, prepara os pastos, prepara as árvores, para a gente então se maravilhar com a sua criação. Tudo Deus criou para quem, irmãos? Lembra lá de Romanos 11:36? Por meio dele, para ele são todas as coisas. Então Deus criou todas as coisas para o Filho, mas o Filho unigênito, mas o Filho, ele se fez carne. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele se tornou primogênito. Então, essa criação que Deus criou, agora se torna para os seus filhos também. Nós vemos o mundo, o cosmos, com os olhos do Pai. Tudo que Deus criou é para o nosso aprazimento. Aprazimento em que sentido? Ele criou a praia para nós, diz para o mar, vocês venham até aqui só, tem a praia ali, seus filhos vão brincar ali. Não é maravilhoso isso? Queridos, Ele criou todas as árvores com uma finalidade, para nós ficarmos impressionados com a sua criação. As flores, você pega uma flor na mão, veja ali, queridos, a característica da folha. Como que pode alguém criar algo tão belo, tão bonito, tão lindo, tão especial? Ele criou para quem? Para Ele mesmo? Criou para seus filhos. Para o Filho, que envolve-nos também a nós. Os pássaros, não é assim? E os pássaros têm uma finalidade. Quando você está bem estressado, bem assim irritado, tem duas coisas. Você entra no quarto até que passe aquele momento de fúria teu, ou você vai aqui um pouquinho para baixo, aqui ou para lá, algum lugar, e começa a contemplar os passarinhos. Que lindo que é, irmãos! Aquilo vai trazer para você uma serenidade. Meu Pai está envolvido em tudo isso. Que lindo! Então, tudo Ele fez para nós. Somos seus filhos e cuida de nós em todas as coisas. Irmãos, e nunca se esqueça disso. Ele, pela sua mão, governa todas as coisas. Então, graças ao Senhor, que a mão dEle vai nos guiar. E o que mais aqui? E também vai nos suster, nos dar sustento, dar suporte. Isso é tão maravilhoso para nós. E que o nosso coração, irmãos, jamais venha perder isso de vista. Eu vejo assim que temos um Pai que é muito doce. A doçura do Pai em criar tudo para nós, em providenciar tudo para nós. Como nós podemos ser murmurantes, irmãos? Não tem possibilidade. Quando um filho de Deus murmura, ele está sendo um contrassenso. Porque Ele deu tudo para nós, vocês têm tudo. Por que murmuram? Aquele povo de Israel, quando foi libertado do Egito, eles murmuraram no deserto. Mas Deus preparou o deserto para prepará-los para Canaã. Então nós estamos neste mundo ainda sendo preparados para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ser cheios de Deus. Irmãos, quão privilegiados nós somos, irmãos, porque Ele nos abriu os olhos para vermos todas essas realidades que há na pessoa
de Cristo. Então, quando Jesus diz a nós, lá em Mateus capítulo 6, vocês se lembram? Não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Ele está dizendo, olha, vocês não se preocupem com o suprimento. Eu vou suprir vocês de todas as coisas. E Jesus dizia isso por quê? Porque ele conhecia o Pai de uma forma íntima, de uma forma tão maravilhosa, de uma maneira tão profunda. Lá Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 10, 11, 12, ele fala assim que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Filho é aquele que vive uma vida nas profundezas do Pai. O Filho é Deus. Eu e o Pai somos um, ele disse lá em João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então ele conhece, o Senhor Jesus conhece o Pai profundamente, experiencialmente. O Filho desfruta do Pai, então ele sabe que da mão do Pai vem toda a provisão para nós, os seus filhos. Olha aqui no Salmo 145, os versículos. Vamos ler alguns versículos desse salmo aqui, que ele é muito interessante. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada com bastante carinho. E, irmãos, esses textos, se você quiser se aprofundar mais nele, busque a direção do Senhor, a orientação do Pai, para que Ele revele. O desejo dele é revelar para nós mais e mais e mais e mais e mais. A revelação de Deus está relacionada na proporção do nosso desejo. Então, por isso que temos que ser como o salmista. A minha alma tem fome de Deus. Tem fome de Deus. Então ele diz aqui no versículo 1: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Irmãos, olha aqui esse versículo 2, olha uma alma tratada, uma alma que conhece o Senhor. Então ele tinha motivos de sobra para bendizer o Senhor. Todos os dias te bendirei. Esse todos os dias envolve tempos de angústia, tempos de tribulação, tempos de dor. E o que mais? E louvarei o teu nome para todo sempre. Para todo sempre, que ele sabe que quando nasceu de novo, a vida de um filho de Deus é somente de louvor, para todo sempre. Começa aqui na face da terra, e quando vamos para a glória, vamos louvar o Senhor de eternidade a eternidade. Só louvar, só celebrar. E esse louvor, que vamos fazer isso diante do Pai, já fazemos aqui, é porque, irmãos, não vai ter outra forma de nós não o louvarmos. Começando aqui. Porque, queridos, sermos habitados pelo Senhor, a presença dEle traz para nós uma alegria plena. É o louvor que Ele coloca em nosso coração, é uma alegria transbordante que quanto mais nós louvamos a Ele, mais Ele acrescenta algo dEle para nós. Imagina, irmãos, como será a eternidade? Já começou. Você é um filho eterno do Pai, porque 2 Timóteo 1, 9 e 10 fala que a imortalidade entrou em você. A morte já não tem mais domínio sobre o Senhor. E Ele habita em nós. Entende, irmãos? Então, Ele trouxe luz para nós. Então, todo sempre. Aí, versículo 3, ele diz assim, presta atenção aqui, olha. Grande é o Senhor. Essa expressão soa tão bem para o nosso coração. Grande é o Senhor. Irmãos, Ele é grande. Então, nunca se desespere com qualquer circunstância que você venha enfrentar, porque Ele é grande. Ele está acima de qualquer tipo de dificuldade. Ele é grande e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Agora, preste atenção aqui, os versículos 15 e 16. Diz assim:
Em ti esperam os olhos de todos. A nossa mão tem que estar olhando para os nossos olhos, tem que ser colocados nas mãos do nosso amado Senhor. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Aqui é a graça comum. Ele abre a mão e satisfaz de benesses todo o vivente. E o 17 ele diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. E o 18 é mais interessante: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Oh, irmão, nós conhecemos tão pouco esse nosso Pai, nós olhamos tão pouco para as suas mãos, que tudo proveu e tudo provê para cada um de nós. Irmãos, onde nós vamos buscar recursos, se não em suas mãos? Que maravilhoso é o Senhor. E ele diz aqui, olha só, ele acode à vontade dos que o temem, porque os que o temem sabem a sua vontade. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos aprender a olhar para as mãos do nosso Pai Celestial. Ali nós vamos encontrar descanso, vamos encontrar provisão. A vida da nova criatura, aquele que nasceu de novo, e a nova criatura é uma pessoa muito privilegiada, deve ser de se entregar. Uma vida de absoluta entrega nas mãos do Senhor, mas não entregar com reservas, irmãos, mas se entregar. Você não será frustrado, Ele não irá lhe decepcionar. Você vai ser uma pessoa muito bem sucedida em tudo aquilo que você realizar, mas uma vida de entrega, mas entrega nas suas mãos. Senhor, a minha vida está entregue nas suas mãos. Aí nós vamos aprender o que significa vida que depende das suas mãos ou do próprio Senhor. Porque, irmãos, todos os nossos dias estão aonde? Nas mãos do nosso Senhor. Ele mata e faz reviver. Ele fez a ferida e Ele cura. Não é assim? O Salmo fala muito disso. Eu esqueci o texto agora, mas se eu não me engano, deve ser aqui no Salmo 31. Acompanhe comigo, vamos ver se é o versículo 14 e 15. Irmãos, todos os nossos dias estão na mão do nosso amado Senhor. 31, 14 e 15. Observa aqui que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que preciosidade. Não se esqueça disso, irmãos, que o teu coração possa reter essa palavra. Diz assim, Salmo 31, versículo 14 e depois o 15. Diz assim, o 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. E eu disse, tu és o meu Deus. Agora, olha o 15, que versículo maravilhoso. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Uma das coisas que nós temos que ter plena consciência é que os nossos dias, todos eles, estão em quais mãos? Do Senhor. Irmão, sabe qual é o lugar mais inseguro na face da terra, disse o irmão do passado? É em nossas próprias mãos.
E o lugar mais seguro deste universo é estar nas mãos do Senhor. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas, texto lá é 23:46 de Lucas, ele disse assim, o momento mais crucial da vida do Senhor Jesus, numa ânsia mais terrível da vida do Senhor Jesus Cristo, irmãos, no momento, no clímax da história de toda a humanidade, naquilo que concerne a remissão dos nossos pecados. Primeiro ele deu um grito, está consumado. Mas depois ele disse assim, em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele pôde render-se, entregar a sua vida nas mãos do Pai. Porque, queridos, lembra de João 10, capítulo 28? Jesus disse assim para nós. No 27 ele disse assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. No 28 ele diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que preciosidade! E onde é que nós estamos, irmãos? Abra em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. Esse texto é um texto maravilhoso, um texto muito lindo, um texto que nós também não devemos jamais esquecer dele. Diz assim, Deuteronômio 33, versículo 3. Eu vou ler na revista atualizada, que diz assim, olha, na verdade, amas os povos. Deus ama todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na verdade, porque Deus amou o mundo, na verdade, amas os povos. Agora, que coisa linda aqui, ponto e vírgula, ele fala de um outro grupo de pessoas. Todos os teus santos estão na tua mão, aleluia, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Todos os santos estão nas tuas mãos, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Está entendendo, irmãos, a mão do Pai? E nós estamos na mão do Pai. Aquelas mãos do nosso amado Senhor, e aquela mão que nos acolheu, aquelas mãos que foram perfuradas por aqueles cravos terríveis. Quanta dor nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por mim e por você. Ele foi crucificado, irmãos, por mim e por você. E um dia, na glória, nós podemos então contemplar aquelas mãos furadas do nosso amado Senhor. Imagina só, Lucas fala que Ele vai nos chamar, nos dar lugar à mesa, e Ele mesmo vai nos servir. Irmãos, você acha que nós merecemos isso? Mas porque você creu naquilo que Cristo é e fez, você vai participar deste grande banquete, servido pelo Senhor da glória, aquele que criou todas as coisas. Imagina só, como que nós não vamos chorar, irmãos? Ver aquelas mãos todas perfuradas, os pés, as marcas da coroa de espinho na sua testa, servindo-nos, eu e você. Misericórdia, irmãos. Como que isso não pode mudar a nossa vida? Como que isso não pode nos transformar, não em pessoas melhores, mas em pessoas santas, em pessoas que o adorem, que o louvem, que o celebre, que o ame, que deseja relacionamento com Ele. Mas hoje os crentes malucos da cabeça estão todos atrás das bênçãos de Deus. Ele tem muito mais para nos dar. Vamos lá para buscar a nossa prosperidade, o nosso carro novo, uma vida mais feliz aqui na terra. Ele não quer felicidade para você nessa terra. Ele quer que você seja santo nessa terra. Ter uma vida totalmente transformada, porque Ele nos substituiu na cruz.
Ele morreu a minha, a sua morte, para vivermos a sua vida aqui na face da terra. Como nós tratamos aqui quarta-feira passada, sobre a questão do mundo. Vamos tratar domingo que vem de uma forma bem mais aprofundada ainda, para ver o que é mundo. Nós não sabemos o que é mundo. Temos que entender o que é mundo. Temos que saber o que é a fúria do mundo, o que é a beleza do mundo. Ele nos amou e Ele nos tem, nos comprou, pagou um preço tão grande, mas foi aquelas mãos. Queridos, estar nas mãos de Deus significa que nós estamos sob a sua proteção. Então, qual deve ser a nossa atitude? Se humilhar perante a potente, a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele nos exalte. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha que lindo aqui, irmãos, que texto maravilhoso. Essas coisas, irmãos, nós estamos só lendo a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra que nos dá tanto ânimo para o nosso coração. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, é porque se a palavra dele não nos trouxer ânimo, irmãos, vamos buscar ânimo aonde? Onde? 1 Pedro 5, versículo 6, diz assim, presta atenção, 1 Pedro 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Primeiro aqui nós temos a informação, a mão dele não é qualquer mão, é uma mão poderosa. Que mão está sobre nós, irmãos? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aí o 7 diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que maravilha, que preciosidade é isso aqui. Agora, vamos ver um texto aqui, Isaías 43, verso 13. Lembrando que a mão dele é a mão poderosa, mas aqui também nos chama a nossa atenção um versículo que muitos citam aí, de cor e salteado, sem saber o significado do que isso significa. Isaías 43, verso 13. Esse é o nosso Pai. Ele diz assim, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Eu era. Que expressão linda. Antes que houvesse dia, eu era. Antes que houvesse dia, ele está dizendo o seguinte, antes que houvesse qualquer luz neste mundo, eu já era a luz. Eu já era esse dia perfeito. Por isso que Provérbios 4:18 fala que a luz dos justos é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele diz assim, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Quem pode impedir a mão do Senhor, irmãos? Quem pode? Será que nós o conhecemos? De fato e em realidade espiritual? Precisamos olhar para as mãos dele, como o servo olhava para a mão do seu senhor e a serva para a mão da sua senhora. Assim os nossos olhos têm que estar fitos, olhando fixamente, firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós servimos a Ele para que então possamos ver e receber todas as orientações que vêm das suas mãos para cada um de nós. Então vamos aqui, irmãos, fazer uma leitura do nosso estudo. A figura empregada aqui tem sua origem na cultura oriental. Ainda existe, irmãos, eu fiz umas pesquisas, em muitos lugares, lá no Oriente, funciona dessa forma, só lembrando que os servos não são capazes dos seus senhores. Eles são servos por amor, porque têm uma intimidade, há uma conexão entre senhor e servo. E o servo fazem com alegria. Os servos ficam olhando para as mãos do seu senhor para ver o qualquer movimento deles. E eles ficam pensando assim,
por que a mão dele não se move para nós logo? Porque o prazer que o servo tem é servir o seu Senhor. Estão me entendendo, irmãos? Irmãos, será que nós temos prazer de servir o nosso amado Senhor? Você já parou para pensar em que você está servindo a Cristo? E como você está servindo a Cristo? De que maneira? Então, essa aqui é a ideia. Eles consideram deselegante expressar verbalmente aquilo que é a obrigação do servo. Assim, quando há convidados numa casa, o amo expressará seus desejos a seus escravos, não com palavras, mas com determinados gestos, talvez um movimento de mão ou um sinal com os dedos. Entre o amo e o escravo, há tal intimidade de relacionamento que o simples movimento da mão do Senhor será notado pelo escravo e executará sem falta. Cristo morreu e ressuscitou para ser não apenas nosso Salvador, mas Senhor também. Irmãos, nós conhecemos tão pouco essa palavra Senhor. Ele é o nosso Salvador. Muitos o têm como o Salvador, mas se Cristo não for o seu Senhor, Salvador no sentido aqui que Ele pagou o preço, nos comprou. Então, se somos dele, Ele é o nosso amo, Ele é o nosso Senhor. E aqui, Pedro disse assim, em Atos 2:36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos, Ele é o nosso Senhor porque Ele nos comprou. 1 Coríntios 7:23 diz assim, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Ninguém pode escravizar vocês, eu sou o Senhor de vocês. Estão me compreendendo? Essa é a ideia aqui. Aquele texto que nós conhecemos também, né? 2 Coríntios 5:14-15. Primeiro fala o preço que Ele pagou. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se somos filhos de Deus, vivemos para servir a Cristo nessa terra. E como vamos servir? Olhando para as suas potentes e poderosas mãos, porque Ele habita em nós. É o mover do Espírito em nós que vai movimentar as nossas mãos a servir o Senhor. Estão me compreendendo? É Ele, as mãos dEle, operando em nós, que nós iremos então servir ao Senhor. Nós vamos servir o Senhor com essas mãos. As mãos deles, as mãos do Senhor em nós. Sabe o que significa as mãos do Senhor em nós? Nada mais é do que Ele habita em nós. As mãos dele em nós é que iremos servir com as nossas mãos, uns aos outros. Por isso que ele fala assim, servir uns aos outros. De que maneira? Amando, com um amor ardente. O amor cobre multidão de pecados, não vendo defeito em seus irmãos, mas servindo seus irmãos. Isso é muito interessante. Então, Deus o fez, Cristo Senhor e Cristo. Fez Ele dono e Cristo. Irmãos, Paulo, ele nos lembra de uma coisa muito interessante. Naquilo que concerne as mãos do Senhor sobre a vida de Paulo, as mãos do Senhor sobre Paulo foi quebrantamento, foi desconstrução, uma série de coisas, para que Paulo reconhecesse que todas as vezes que o Espírito do Senhor o movia para realizar algo, sabe o que Paulo falava? Ele falava a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo disse, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras, João 14:10. E sabe como é que Paulo vive isso, nessa realidade? Abra sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, verso 17.
diz assim a palavra. Olha que coisa mais interessante aqui. Lindo esse texto, irmãos. Diz assim a palavra. Colossenses 3, verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, porque, irmãos, o que nós podemos fazer com palavras? Como que vamos fazer com palavras? Falar dele. Quando nós pregamos a Cristo, estamos fazendo algo para ele, que ele já nos determinou, porque nós sabemos a sua vontade. Ide e pregai. Não é assim? Então, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fez qualquer tipo de obra, Senhor, graças te dou, porque é tu que fizeste em mim e através de mim. Então, irmãos, agora tem outro texto aqui que é interessante também, 1 Coríntios 1, versículo 10, ele é muito interessante. 1 Coríntios 1, verso 10, Paulo aqui, ele usa uma expressão que nos chama muito a nossa atenção também. Diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso porque é Senhor de Paulo e Senhor nosso também. Então é nosso. Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Estão entendendo aqui, irmãos? Porque quando a mão do Senhor está sobre nós, a nossa atitude não pode ser outra, irmãos. Pensar a mesma coisa, não pode haver divisão. Nós estamos sob a potente mão do Pai. E a mão do Pai, graças ao Senhor, ela não está no mundo, está sobre a sua igreja, amparando, cuidando, protegendo, disciplinando. Que mãos preciosas do nosso amado Senhor. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Ele é o amo e Senhor de nossas vidas. Tornamo-nos seus escravos, voluntários por amor a Ele. Já chegamos a esse ponto? Se amamos ao Senhor e o buscamos, iremos chegar a esse ponto. 2 Coríntios 4, 5, está escrito assim: e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele servia por anos, e tudo que Paulo fazia, ele reconhecia que era do Senhor. Agora, esse texto aqui vai ficar bem mais claro. Abra em em Romanos, capítulo 15, versículo 17, mas o ponto aqui é o versículo 18. Romanos, capítulo 15, verso 17 e 18, que diz assim, olha o 17, Romanos 15, 17, tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Agora, olha o 18, preste atenção aqui, irmão, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Paulo fazia, mas era Cristo fazendo por intermédio do apóstolo Paulo, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Mas era Paulo em Cristo. Então Paulo reconhecia que tudo aquilo que ele fazia era não Paulo, Cristo fazia pelo seu intermédio. Obras, falava das mãos de Paulo, então eram as mãos do Filho em Paulo, ali fazendo, habitando. Que coisa mais linda, irmãos. Precisamos buscar diante do Senhor esse discernimento que é tão precioso para nós. Precisamos ser treinados, disciplinados, ajudados e amadurecidos. Estamos humildemente servindo ao Senhor,
Desejamos permanecer perante Ele e aguardar suas ordens, alertas e com os nossos olhos atentos a Ele, para que possamos discernir e obedecer aos movimentos de sua mão e de sua vontade. Precisamos olhar para suas mãos para compreender a sua vontade. Efésios 5,17 diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E como vamos saber da vontade dele? Primeiro, Salmos 25,14 fala que aqueles que o temem, ele dará a conhecer a sua aliança. E também em Romanos 12, versículo 2, vocês se lembram: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mente renovada. Isso tem que ser diário. Diariamente, Senhor, renova a minha mente, para que eu seja um cristão que vai crescendo, não desproporcionalmente, mas de uma forma adequada. Percebe, irmãos? Coletivamente. Porque se nós somos membros um dos outros, imagina só, não, eu vou crescer e no corpo de Cristo eu sou mão. Então eu vou em casa, ficar em casa, eu vou crescer ali, ali junto com a minha esposa, então nós vamos crescer. Aí ela é pé e você é mão. Imagina só se algum dia eles vêm para a reunião da igreja aqui e aparece primeiro, a mão dele nem cabe ali dentro, porque cresceu tanto, e o pé dela fica lá fora. E o corpo está tudo minúsculo, não desenvolveu. Fica uma coisa meio esquisita, né? Meia inadequada. Por isso que coletivamente, quando cresce a mão, cresce os pés, cresce os olhos, cresce os ouvidos. Entende, irmãos? Então, crescer nesse sentido aqui. Então, vamos lá. Entendemos que simbolicamente a mão do Senhor pode ter inúmeros significados. Primeiro, pode significar suprimento. Um senhor supre as necessidades de seus servos e servas. Eles nunca precisam preocupar-se com o seu sustento. Quando necessitam de alguma coisa, o que falta é suprido pela mão de seu senhor. Tal pensamento é expresso diversas vezes no decorrer de Salmos. Exemplo: Salmo 104, 28 diz assim: se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens. Então, a mão do Senhor aqui significa sustento. Está vendo, irmãos? Agora, muitas vezes nós vamos nos sentir fracos diante de algumas dificuldades da vida. Parece que às vezes, você não consegue segurar firme, não tem aquela firmeza, parecendo que tudo escapa das suas mãos que são tão fragilizadas. As nossas mãos são muito fragilizadas mesmo. Agora nós precisamos de crer que a mão do Senhor, ela vai nos sustentar e nós não ficaremos prostrados. Vamos ver o Salmo 37, vamos ler 2 versículos, versículos 23 e 24. Salmo 37, versículo 23 e 24, que diz assim, olha só, vamos ler com bastante atenção, bem devagarinho. 37 de Salmos 23 e 24. Diz assim a palavra: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Irmãos, como que nós vamos cair? Se cair, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos segura pela sua mão. A mão de Deus vai te sustentar. Lembra aquele texto lá de Isaías 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, te fortaleço com a minha destra, com a minha mão direita. Não temas. Eu é que seguro a tua mão. Tem um cântico, né? Ou cânticozinho mais
fora, totalmente inadequado, que diz assim: segura nas mãos de Deus e vai. Queridos, quando é que você vai conseguir segurar nas mãos de Deus? Nunca. Mas a Bíblia fala que Ele é quem segura em nossas mãos. Senhor, segura nas minhas mãos. Não é eu segura nas mãos de Deus. Se eu segurar nas mãos dele, eu vou escapar, não tenho capacidade. Agora, Ele segurando nas minhas mãos, Ele segura, Ele me fortalece. Isso é tão precioso, irmãos. Então, queridos, a mão do Senhor tem tantas características sobre a mão do Senhor. A mão do Senhor, a palavra fala, por exemplo, lá em Isaías 15, de 14 a 27, que a mão dele, a mão do Senhor é uma mão abençoadora, a mão que nos abençoa, e a sua mão salva, né? Em Isaías 59, 1. Lembra como começa Isaías 59, 1? Porventura a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar? Ela não está encolhida, mas o problema é que as vossas iniquidades fazem separação. Mas a mão dele nunca esteve encolhida, ela sempre esteve aberta. Queridos, e a demonstração de que ela esteve sempre aberta, basta você olhar para o Gólgota, para o Calvário, quando ali o Senhor Jesus Cristo, Ele desnudou o seu braço, Ele trouxe salvação. As mãos foram vazadas por aqueles escravos, demonstrando que a mão dele é uma mão que salva, que te salvou. Se você e eu fomos salvos, porque foi as mãos do Senhor, cravadas ali naquele madeiro, que trouxe salvação para mim e para você. Então, se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam. Então, a mão do Senhor significa sustento, mas significa também sustentação em tempos de amargura. Lá em Ezequiel 3, versículo 14, vai mostrar exatamente isso, né? A sua mão cura. Lembra daqueles, Mateus 8, de 1 a 3, daqueles leprosos? Jesus vinha passando e eles disseram o seguinte: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus disse: quero. E tocou com a sua mão e disse: fica limpo. A mão que cura, aquelas mãos curadoras do Senhor. Senhor, põe a tua mão sobre essa enfermidade, sobre este câncer. Cura, Senhor. Agora, isso vai ser feito segundo a tua fé. Se você crê que Ele pode curar, você pode orar. Ele vai pôr a sua mão e vai curar e vai restaurar. E é segundo a vontade dEle. Se Ele quiser, Senhor, se tu quiseres, tu pode purificar-me. Quero. Colocou a mão e disse: fica limpo. Que mãos preciosas. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, irmãos. A mão do Senhor significa sustento. Precisaremos continuar dependendo de nossa própria força para sobreviver? Não mais. De agora em diante, olhamos para a mão do nosso amo e ali encontramos o suprimento de cada necessidade. Lembra lá de Filipenses 4,19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A vida cristã é uma vida de dependência. Confiamos no Senhor para cada uma de nossas necessidades. Um servo do Senhor pode sempre olhar para a mão do Senhor. Quando o Senhor abre a sua mão, os desejos do coração são completamente satisfeitos. A mão do Senhor não significa apenas provisão e suprimento, ela também transmite a ideia de amparo. Salmo 63:8 diz assim: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A tua destra, a tua mão direita me ampara. Irmão, você está vendo aqui, irmãos, quantas coisas. Primeiro, um detalhe importante: a minha alma apega-se. Essa palavra aqui, apega-se, no original hebraico, significa a minha alma une-se à tua. Estou apegado a ti, estou unido a ti. Então, por isso, a tua mão direita me traz amparo. Porque vamos ter momentos difíceis na vida, dificuldades tremendas, mas temos a mão amparadora
dele. Então, queridos, que lindo que é isso aqui. E uma das coisas que é tão doce, que nós somos igreja, e o Pai ele tem prazer em nos abraçar com as suas mãos. E deixa eu colocar para vocês aqui um texto, não se esqueça dele, irmãos, é Cântico de Salomão, Cântico capítulo 2, o versículo 6 apenas. Olha que versículo, acho que não, quando eu li esse versículo aqui, mas como eu senti amado, como eu senti protegido, como eu dei pulo igual uns bezerros novos. Olha só, irmãos, essa voz aqui é a voz da esposa, é a voz da igreja. Ela reconhecia, diz assim, versículo 6, Cântico 2:6, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Meu irmão, você já se sentiu abraçado por este Pai que é Criador de todas as coisas? Você está vendo, irmãos, como o Pai tem rasgado seu coração para nós e mostrado toda a sua grandeza e mostrado todo o seu cuidado? A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Me abrace. Que coisa linda, irmãos. Que coisa preciosa. E lá em Deuteronômio fala que os braços eternos estão por debaixo de nós, nos sustentando, nos levando cada vez mais para uma vida ascensional com o nosso amado Senhor. Quão frequentemente necessitamos de amparo. Sentimos-nos tão fracos que não conseguiremos prosseguir. Estamos cercados por todos os lados de tentações, dificuldades e inimigos. Por isso, necessitamos de amparo. Onde consegui-lo? Podemos olhar para a mão do Senhor, pois sua destra nos ampara, onde quer que formos. Jamais podemos nos esquecer das confortantes palavras de Davi, no Salmo 139, 9 e 10, que diz assim: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Está vendo, irmãos? Que coisa mais preciosa. Onde quer que estejamos, seja qual for a situação, precisamos olhar para a mão do Senhor, para o nosso amparo e para o nosso socorro. Amém? Graças ao Senhor, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, graças te damos, porque a tua palavra, ela fala das tuas mãos. As mãos que nos refugia, as mãos que nos abraça, as mãos que cuida, as mãos que nos traz sustento. Oh Pai, muito obrigado porque tu és tudo para nós. Conquista-nos os nossos corações para ti mesmo. Frutifica, Pai, a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém.